Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso básico. Hoje nós vamos apresentar um pouco da plataforma Wayground e como ela pode ser usada por professores para aumentar o engajamento de seus alunos. Então vamos lá. O Wayground essencialmente é uma plataforma que permite você associar questionários a diversos tipos de conteúdo. Ao contrário de plataformas como o Kahoot, esses questionários e esses outros conteúdos eles podem ser consumidos pelo aluno em seu tempo, apesar de que a realização de tarefas em tempo real também é algo possível de ser feito com o Wayground. A ideia central é você, partindo de um assunto, criar questionários e poder associar a apresentação desses questionários da forma como você quiser. Esses questionários eles podem ser apresentados sozinhos por si só, então a atividade pode ser somente o questionário, como uma prova normal, mas ele também pode ser associado a um material de aula, por exemplo, uma apresentação no PowerPoint, a um vídeo no YouTube ou a um PDF, que vai ser consumido, e os questionários são como uma forma de avaliar se o aluno que está consumindo esse material está de fato absorvendo o conteúdo dele. Então vamos lá, vamos dar uma olhada em como essa plataforma funciona e o que a gente pode fazer com ela. Com o navegador aberto, vamos procurar por Wayground. Clicando no primeiro link, a gente chega a uma tela em que os alunos podem inserir um código para fazer uma atividade. Mas como agora eu estou interessado em mostrar os recursos para os professores, eu vou voltar e entrar nesse link que diz Admin. Aqui nos são apresentadas algumas opções. Nós podemos procurar por uma atividade que já existe, ou podemos criar uma atividade nova. Se a gente for procurar por uma atividade que já existe, a gente pode filtrar por matéria e por nível escolar. Aqui eu vou selecionar matemática para o terceiro ano do ensino médio. Em seguida, nos é apresentada uma lista completa da grade curricular dessa matéria para esse nível escolar, e basta a gente selecionar o que nos interessa. Por exemplo, aqui eu vou selecionar um assunto de trigonometria, que vai ser o círculo unitário. Ao selecionar o nosso assunto de interesse, nos é apresentada uma série de materiais. Eles são agrupados pelo seu tipo, então nós temos questionários, temos lições, temos vídeos interativos, temos materiais de compreensão e cartões de memória. Eu vou começar mostrando um questionário. Esse primeiro parece bom, eu vou clicar nele. Aqui nós temos uma visão geral deste questionário, temos algumas opções. Com essa opção eu posso atribuir essa tarefa aos alunos para ela ser feita em sala de aula ou como tarefa de casa. Eu posso imprimir essa atividade para aplicar ela em papel. Se eu gostei do formato geral dessa tarefa e eu quero usar ela como base para fazer uma tarefa minha, ou se eu quero fazer só alguma modificação pontual, eu posso usar esse botão copiar e editar. Se eu clicar nesse botão de começar agora, eu vou começar essa atividade ao vivo, onde todos os jogadores eles jogam juntos ao mesmo tempo. Seria um cenário em que o professor está na sala de aula e todos os alunos estão na frente de um computador ou de um celular e a atividade é aplicada em tempo real. Seria gerado um código que os alunos digitariam no seu dispositivo e entrariam no jogo. Mas como eu quero só uma visualização do ponto de vista de quem vai fazer essa tarefa, eu vou apertar nesse botão Visualizar. A interface é bem simples, a pergunta é apresentada com alguma imagem de contextualização e as opções são apresentadas abaixo. Ao contrário de plataformas como o Kahoot, aqui cada estudante faz a tarefa no seu tempo. Isso é configurável, mas por padrão, quanto mais rápido a resposta é dada, mais pontos ela vale. Eu também tenho um bônus de pontuação se eu tiver numa ofensiva de respostas corretas. Novamente, também é possível desabilitar, mas eu tenho esses power-ups que me ajudam a obter mais pontos. O primeiro é esse booster de sequência. Quanto maior for a minha sequência de ofensiva, maior é meu bônus, eu posso usar esse power-up para aumentar o tamanho dessa minha sequência. Eu tenho esse segundo power-up, que é o risco duplo. Eu posso obter o dobro de pontos para a próxima questão, mas com a contrapartida de que se eu errar, eu vou ter que pagar um preço por isso. Essa borracha me permite eliminar uma questão que eu errei. Enfim, apesar de que em alguns contextos isso não é desejável, é mais uma forma de engajar o estudante na atividade. Outra coisa interessante, novamente, também configurável, é essa questão de redenção. Ela vai aparecer aleatoriamente, me dando a opção de refazer uma questão que eu errei. A pontuação que eu vou obter vai ser menor, mas é melhor do que os 0 pontos que eu tinha em relação a essa questão. Ao final, há uma pequena pesquisa de satisfação e uma tela que mostra os seus resultados.
Nessa tela é mostrado quantos acertos o estudante obteve, assim como qual questão ele acertou e qual que ele errou. Se eu estivesse fazendo essa atividade junto com outras pessoas, eu poderia possivelmente ver minha posição no placar final. Agora que já vimos os questionários, vamos dar uma olhada no outro formato de conteúdo que o Wayground oferece: as lições. Nas lições, o formato de conteúdo aos quais os questionários vão estar associados são slides. Então são como apresentações do PowerPoint ou do Google Slides, só que no meio delas vão ter questões que os alunos vão ter que responder conforme eles forem consumindo esse conteúdo. Por exemplo, aqui eu estou abrindo uma lição ainda sobre o mesmo assunto, sobre o círculo unitário. Essa lição começa com alguns slides que introduzem o conteúdo, mas eventualmente a gente chega a questões que testam se o conteúdo já apresentado foi de fato absorvido pelo estudante. As estatísticas dessas respostas eventualmente ficam disponíveis para o professor, que vai poder usar essas informações para adequar suas aulas. Um outro formato de conteúdo são os vídeos interativos. Aqui os questionários eles estão associados a vídeos do YouTube. Então, se você tem uma aula gravada, ou se existe uma aula gravada no YouTube a qual você quer associar um questionário, é possível fazer isso com essa funcionalidade. Aqui novamente, eu vou abrir mais um material do mesmo assunto sobre o círculo unitário. Dá para ver que o instrutor começa apresentando o assunto, apresentando quais seriam as respostas para as perguntas que estão por vir, e quando elas chegam, basta eu respondê-las. É uma boa forma de você reter a atenção do aluno enquanto ele consome esse material. Ainda mais um formato de conteúdo ao qual o Wayground permite associar questionários são arquivos PDF em geral. Isso é possível por meio de um formato que eles chamam de compreensão. Vou abrir novamente mais um material ainda sobre o mesmo assunto para a gente dar uma olhada em como eles se parecem. E por fim, o último formato de conteúdo que o Wayground oferece são cartões de memorização, os flashcards. Eles são úteis para conteúdos que requerem bastante memorização. Eles funcionam apresentando uma pergunta ao estudante, que deve tentar lembrar da resposta. E para o estudante verificar se a resposta da qual ele lembra é realmente correta, ele clica na tela e a resposta para a pergunta que foi apresentada é mostrada. Certo, agora vamos demonstrar como podemos criar um questionário do zero. De volta a essa página inicial, nós vamos clicar no botão Criar. E agora devemos escolher o tipo do nosso material, se vai ser só um questionário avulso, se vai ser um questionário associado a uma apresentação de slides, se vai estar associado a algum vídeo no YouTube, se vai estar associado a algum arquivo PDF, ou se vai ser no formato cartão de memória. Eu vou escolher um questionário avulso, mas os princípios dele se aplicam a todos os outros. E para criar uma questão é bem simples. Primeiro escolhemos o tipo dela, pode ser uma questão de múltipla escolha, uma de seleção múltipla, que tem mais de uma resposta, questões de verdadeiro ou falso, questões abertas, em que você tem que preencher espaço em branco, e por aí vai. Vou selecionar a opção de múltipla escolha, e aqui eu preencho os campos com a minha pergunta em si e com as possíveis respostas para ela. Devo também marcar qual alternativa contém a resposta correta. Posso adicionar até 5 alternativas se eu quiser. E pronto, criei minha primeira pergunta. Para criar as perguntas subsequentes é só repetir o mesmo processo. Clicando em configurações, eu posso definir algumas propriedades desse meu questionário, como o seu nome, o assunto e a série, o seu idioma e a visibilidade dele. Posso também fazer uma visualização de teste para ver como seria a visão do aluno. E por fim, clicando em publicar, o meu questionário será salvo e estará pronto para ser aplicado. E por hoje é só. Até a próxima.